Ótimo. Então, na verdade, eu conheci a biodança com eu estava, na verdade, eu conheci a Marlisa Pi, né, que foi a minha primeira facilitadora de biodança, quando eu tinha 16 anos, porque eu fui trabalhar numa ONG, né, que atuava com pessoas com tentativa de suicídio, com pessoas em situação de rua, e ela me dava carona, né, durante o período, e quando chegou mais ou menos perto de 76, ela me diz assim: nossa, vai vir um chileno rolando touro para falar sobre a biodança, que naquele momento ele não chamava biodança, ela se chamava psicodança. Você não quer participar? Eu falei, chileno, psicodança, né? Como que é isso? Aí ela falou assim, olha, gente, eu fui convidada, estou interessada em estar participando. Aí eu peguei, olhei, eu assim, escutei e falei para ela assim, ah, você não vai fazer o curso? Se você fizer, o dia que você quiser, você me chama, eu vou, né, fazer. Eu não sei se eu quero conhecer o chileno, né? E foi interessante que, na verdade, ela ia me contando várias vezes, depois eu comecei a fazer faculdade de serviço social, e aí ela disse que ela ia iniciar, né? Então ela fez estágio com o pessoal de rua, o pessoal fazia muito trabalhos sociais, porque o Rolando, inclusive, tinha ficado na casa dela, né? Rolando é chileno, então ele foi também um educador, e na década de 60, 64, que ele inicia essa psicodança, né? Pensando na humanização da área hospitalar, principalmente dentro da área de saúde mental, e ela me conta, né, vai me contando um pouquinho da história dele, do que ela sabe, e eu fui me sentindo assim, com um chamado interno para chegar mais perto, para me aproximar. E conta um pouco o estágio que eles faziam. Então, na época, o grupo deles, né, eles eram um grupo, quem traz, inclusive, o Rolando da Argentina para São Paulo e depois para iniciar no Brasil, é um grupo de estudantes de psicologia que conhecem ele num congresso de musicoterapia e ficam apaixonados pela forma, porque aí ele juntava a dança com o movimento, né, e Uhum, resolvem uhum. trazer. Isso gerou muitos problemas com o conselho, que até hoje as práticas têm problemas, às vezes, com os conselhos, né? E eu, então, em 80, ela resolve dar assim, o primeiro grupo, né? Que a gente faz grupos regulares, e com o Shazam, que é um psicólogo também, e eu fui nessa primeira aula, e assim, para mim foi muito incrível, porque eu, durante muito tempo na minha vida, pensava em ser religiosa, e foi muito incrível que quando eu fiz essa aula, acho que uma das coisas que ficou forte para mim foi o ritual, né? O ritual de reconexão, sabe? Eu me sentia como se eu estivesse retornando à minha origem, né, participar da roda, olhar e estar de peito aberto para as pessoas que eu não conhecia, né? Então era assim como se o desconhecido era tão conhecido, porque me levava a lugares que eu não tinha às vezes palavra para clarear, né? Então, Uhum. quando eu comecei a biodança, ela gerava muitas emoções, porque eu me sentia religando e vivendo o verdadeiro sentido da comunhão com a espécie humana, da comunhão com, sabe, esse processo empático. Então, nesse sentido, a biodança, ele me trouxe, né, no início da minha, principalmente porque logo depois eu começo a trabalhar, né, eu já trabalhava nessa ONG, e eu trabalhava com pessoas que tentavam suicídio, jovens, crianças, que para mim, num primeiro momento, era assim, nossa, eu tinha tanto fogo para a vida, eu tinha tanta energia, eu queria, né, assim, descobrir tanta coisa da vida, e aí ficava uma coisa intrigada, né, como que seres da minha idade, seres que podiam ser meus pais, meus avós, ou muito menor, né, crianças, atentavam contra a vida, né? Então, tanto Uhum. é que minha monografia foi sobre questão de suicídio, né? Então, eu resolvi mergulhar um pouquinho nesse estudo para ver o que gerava esse
sofrimento psíquico, né? E, assim, ver que também o Rolando tinha feito esse caminho. Ele veio da educação como professor primário para dentro, né? Ele depois fez psicologia e ele também ficou movido por esse lugar, que era o lugar de sofrimento psíquico, né? Então, Uhum. como trazer para esse lugar de sofrimento psíquico essa reabilitação, não só por um lugar né, de medicação, mas por um lugar que é o lugar de dar permissão, né, de convidar o outro a se compor de novo dentro de um lugar de cuidado, né, de uma roda que cuida, do qual você se sente fazendo parte. E acho que foi isso que me fez ficar na biodança. Acho que eu me senti parte, eu me senti em comunhão. Então, nos processos, né? Então, fiz muitos anos, ainda estou aí na biodança, né? 42 anos já. Então, é um processo que me levou, né, muito a mergulhar em mim mesmo, no meu inconsciente pessoal, no meu inconsciente coletivo, né, me sentir nesse lugar de pertencimento, olhar para mim, para os meus medos, para as minhas aquilo que politicamente eu achava correto e como às vezes eu não conseguia agir com aquilo que eu desejava, né? Porque assim, o meu foco era muito, às vezes, dentro de uma coisa mais racional, de lógica, de ética, de moral. E a biodança me fazia desconstruir essas coisas para eu ficar mais perto da origem humana, da Uhum. origem do processo. Então, ela me ajudou muito no meu processo como assistente social, no sentido de eu trabalhei com crianças terminais, trabalhei em muitas situações de muita vulnerabilidade, onde por muitas vezes eu me sentia totalmente impotente, né? E aí, assim, o que eu sentia que eu tinha e que a biodança tinha me ajudado, eu tinha um grande instrumento pedagógico que era meu olhar, que era minha aproximação, que era a minha escuta, Uhum. e que isso fazia totalmente diferença, porque do restante eu sentia que eu não podia, que eu estava limitada, não só eu, como a equipe, né? Trabalhei Uhum. na pediatria do Hospital das Clínicas, e quantas vezes a gente saía para chorar fora, porque você estava ali frente a uma situação, né, de uma criança ou de pessoas que estavam necessitando, e você via o olho da criança querendo viver, né, e o limite, né? Então a gente trabalha no limite, eu trabalhei no começo muito no limite, nesse limiar da passagem da vida, né, do Uhum. desejo de ficar. Então hoje eu olho todo esse caminho que na saúde se fez com os cuidados paliativos. Eu acho que a gente avançou muito dentro de muitas situações, porque eu trabalhei quando a gente não tinha, os pais não tinham permissão de acompanhar os filhos, né? As pessoas vinham de interior desse Brasil afora, vinham de fora do país, e aí tinha umas coisas limitantes, né? Então, Uhum. eu participei de uma equipe que a gente batalhou muito pelos pais, né? Por os pais poderem participar, então aí tinha a mãe acompanhante, aí você tinha a figura masculina, e a figura masculina não podia ficar, porque ela não era mulher, e Uhum. aí, assim, como? Mas a gente fala de gênero quando, na verdade, a criança precisa do vínculo. Então, acho que foi desse lugar, e isso a biodança me fez, sabe assim, as vivências que a gente faz na biodança, como a biodança a gente aprende vivenciando, né? Então, a Isso. música, né? Nós somos um grande instrumento onde a música toca, e a música sozinha, ela já é terapêutica, né? Porque Uhum. ela toca nas nossas células, ela reverbera em todo o nosso ser, nas nossas emoções, nos faz linkar nossas emoções com né, as nossas ações, com o movimento que eu quero fazer no universo, né? Uhum. E também o outro, né? Na biodança, então, não tem biodança sozinho, a biodança supõe um grupo, ela supõe outros seres, porque na concepção do Rolando, essa integração afetiva que a biodança propõe, né? A gente se sentir pertencendo a uma comunidade, a gente criar redes solidárias, essa humanização, ela supõe uma tribo, supõe esse ritual, supõe essa tribo humana, né? Então, a Sim. gente participar dessa espécie É. humana